O Horizonte Debate está de volta. Temos um recado para você. Você sabia que estamos comemorando o jubileu de 250 anos de peregrinações ao Santuário Nossa Senhora da Piedade? Durante todo o ano de 2017, a Casa da Padroeira de Minas recebe uma série de atividades e celebrações especiais para comemorar essa data. A programação conta com missas, peregrinações, apresentações culturais e exposições. Não deixe de participar. A agenda completa está disponível no site que aparece aí na sua tela. Senhores, Venezuela. Quando Donald Trump resolve brigar e dizer que vai ter intervenção, que com a política de Maduro não tem conversa, enquanto lá estiver uma ditadura consolidada, com ele resolve pelas armas. Qual que é a iminência, qual que é o risco de um conflito tão perto da gente, Wilson? Qualquer análise de discurso do Trump é uma análise que ela deve ter várias reticências, no várias Twitter interpretações. A gente vê depois. Mas mesmo assim ela é extremamente interessante justamente por causa desses possíveis desdobramentos. Porque depende muito de qual interlocutor que ele está dirigindo a palavra. Então, se essa pessoa utiliza isso como recurso que pode catalisar o seu argumento, que é o que eu enxergo quando o Maduro recebe esse tipo de Twitter do Trump em relação os recursos militares estão à mesa, isso só alimenta a questão que sustenta essa postura dele radical. Ou seja, há uma ala do hemisfério norte contrária, principalmente aliada ao capitalismo, que vá completamente de encontro ao desenvolvimento social da população venezuelana. E não muito diferente, Chávez fazia isso muito bem na relação que ele tinha com Bush, mas nenhum dos dois reduziram o volume de exportação de petróleo durante esse período. Sim. Então, o âmbito retórico ele facilitava muito para você conseguir vender para o âmbito doméstico de que há sim um inimigo externo. Os Estados Unidos não defendem o desenvolvimento do nosso país, por isso essas atitudes voltadas para o âmbito doméstico. Contudo, quando ele coloca a questão militar no debate, ele acaba pressionando outros atores envolvidos a deixar muito claro de que nem sempre a questão exclusivamente de solução pacífica de controvérsias, ela vai resultar em algo, porque a gente está já passando da iminência de uma guerra civil, né? A gente está num estágio agora que é um estágio ainda atípico de classificação, porque a gente não sabe o que é informação oficial e o que é informação maquiada. Então, eu diria que a atitude do Trump é uma atitude que, algumas vezes, ela é verborrágica, é uma atitude de pirotecnia, mas nunca a gente pode saber realmente se ele tem algum interesse exclusivo e estratégico para colocar isso em mente. Agora, professor Ricardo, diferentemente do que aconteceu, por exemplo, eu vou pegar um caso de crise internacional aqui, Irã e armas nucleares do Irã. Sem atirar uma bomba, o presidente Obama teve a habilidade política, estratégica de intervir naquele contexto, né? Arábia Saudita, outros atores no processo. O que a gente está observando, tanto na crise da Venezuela quanto na crise da Coreia do Norte, já fizemos um Horizonte de Debate sobre a crise na Coreia do Norte, a gente não está vendo esses atores recuarem, não há recuo. A gente sabe que há uma verborragia, há um discurso e há uma guerra retórica mais do que, graças a Deus, a guerra armada. Mas qual que é o mote disso tudo? Qual que é o risco disso tudo, Ricardo? Olha, eu diria que a estratégia adotada com o Irã não daria certo com a Coreia do Norte ou com a Venezuela, porque a inserção da economia venezuelana e coreana no mundo é muito diferente da economia iraniana. A economia iraniana ela é muito mais inserida na economia mundial. Ela é uma potência média regional. O Irã tem interesses estratégicos não só no Oriente Médio, mas em outras partes do mundo. Então, aquelas sanções econômicas que o Irã sofreu, né, aprovadas pelo Conselho de Segurança da ONU e pela União Europeia também, fizeram com que a economia iraniana começasse a sangrar e eles chegaram à conclusão, então, que era melhor negociar, de fato, uma fiscalização do programa nuclear. E aí o mérito também do Obama. Né? O Obama, na minha opinião, foi um grande estadista nos Estados Unidos. Tem gente que critica muito ele. Eu acho que ele colocava sempre o diálogo em primeiro lugar. Eu acho que os americanos hoje eles sentem saudade do Obama quando eles olham para o presidente que eles têm hoje. Né? E o Obama conseguiu negociar isso com o Irã, foi uma vitória. Agora, no caso da Coreia do Norte,
80%, 90% do comércio da Coreia do Norte é realizado com a China. Então não adianta fazer... Eu li outro dia no noticiário que... Eu li na imprensa que estavam pressionando a China e a Europa a não vender mais vinho para a Coreia do Norte. Olha, imagina se isso vai fazer alguma diferença. Eles conseguem vinho de outra forma. E se o presidente da Coreia do Norte não tomar vinho, ele não vai parar o programa nuclear por causa disso, né? Sim. Então, assim, é uma estratégia diferente. No caso da Venezuela, como o Wilson falou, a Venezuela produz quase 3 milhões de barris de petróleo por dia, sendo que a metade vende para os Estados Unidos diariamente. Mas o que a Venezuela fez? Ela montou refinarias da PDVSA, né, dentro dos Estados Unidos para refinar esse petróleo ultra pesado da Venezuela. É um petróleo que a Venezuela não consegue vender para qualquer país, porque não é qualquer refinaria que refina isso. Ela precisa dessas refinarias que são delas lá dentro do território americano, então ela exporta 1,5 milhão de barris por dia, refina e abastece o mercado americano. Por outro lado, os Estados Unidos não conseguiriam abrir mão imediatamente desses 1,5 milhão de barris, porque eles não teriam de imediato um outro fornecedor para suprir a Venezuela, né? Para geograficamente substituir. muito perto. Exatamente. Então, assim, do ponto de vista do petróleo, é uma relação de interdependência. É por isso que o Hugo Chávez foi uma vez na ONU, na Assembleia, a abertura da Assembleia Geral da ONU, chamou o Bush de demônio lá, falou que tinha levado alho, não sei o que, para espantar o demônio do Bush. Isso em Nova York, dentro dos Estados Unidos. Estava sentindo cheiro de enxofre, exato, né? Enxofre, Exatamente. isso mesmo, exato, porque alho é coisa ligada a... O Como é que se vampiro. diz? Vampiro, exatamente, me corrigiu bem. Mas se encaixava bem também, na época, pelo retórico. Então, assim, é uma relação de interdependência e tem muita bravata, tem muito discurso. Quando o Trump diz que usaria armas contra a Venezuela, ele não vai fazer isso porque ele tem outros problemas muito mais sérios. A Coreia do Norte, o próprio Irã, né? Ele tem outros problemas. O Afeganistão, ele vai aumentar a quantidade de soldados lá. Então, assim, ele continua com essa verborragia dele, mas eu acredito que ele está aprendendo aos poucos a ser um chefe de Estado do ponto de vista do establishment militar americano e dos funcionários que estão procurando orientá-lo, né? Agora, enquanto falávamos aqui, né, de Obama e de Lula, né? Obama e Lula tiveram uma boa relação. Acredito que isso seja uma bandeira, inclusive, da campanha do próprio Lula, né? Quando o Obama disse que o Lula he's the guy, né? He's the man, ele é o cara, né? Agora, aquela cena do presidente Juan Carlos pedindo para que Chávez se cale, né? Por que não ter calhas? Aquela cena é emblemática, né? Chávez já no declínio, né? Mas ainda muito poderoso junto com Rafael Correa, Morales e tudo mais. E o presidente da Espanha o manda calar. Aquela cena, ela é emblemática. Soluções para a Venezuela, Ricardo e Wilson. Bom, fecha aquilo, vamos começar de novo. A questão a gente, nesse momento, a gente tem uma carência muito grande de interlocutores, né? A gente tem uma carência muito grande de mediadores. Eu percebo que, mais uma vez, eu reitero a dificuldade que a gente tem de separar chefe de governo e chefe de Estado, porque há diversas críticas em relação à postura do Lula durante a sua gestão, mas a capacidade dele de ter uma diplomacia presidencial muito efetiva durante o seu período de gestão é praticamente incontestável na maioria dos internacionalistas, e não só do Brasil, mas principalmente no exterior. Alguns tucanos vão dizer que é à custa do mensalão. Provavelmente. A minha função aqui vai ser simplesmente falar que ele conseguia dialogar com Bush durante a manhã, conversar com Chávez durante a tarde e receber o Majnejá no Itamaraty para jantar. Então, são coisas que é a função dele no sentido de que todos eles me interessam, eu não preciso concordar com todos eles, mas eu tenho que trazer todos à mesa para que todos dialoguem com o Brasil. Então, ele conseguiu fazer uma coisa muito interessante, que era não deixar a Venezuela criar um grupo que seria um grupo contrário ao grupo do Brasil, que seria aquele grupo dos países bolivarianos. Então, no final das contas, houve uma espécie de diálogo que, para os Estados Unidos, foi extremamente interessante, no sentido de não deixar a Venezuela radicalizar ao ponto de haver um anti-americanismo na região da América do Sul. Então, quase que o Brasil seria um bom representante dos ideais democráticos dos Estados Unidos na região. Quanto a uma solução, eu, sinceramente, eu tenho muita reticência quanto à questão da fraqueza dos poderes da Venezuela. Portanto, a intervenção militar é outra coisa que também me deixa extremamente preocupado, porque a proporcionalidade, como essa intervenção vai ser feita, em um momento que já há uma dificuldade muito grande de dois lados, também é gigantesca. Ao meu ver, uma retomada de um diálogo com países estratégicos para conseguir trazer a Venezuela à mesa, já que
Maduro não tem mais alternativas políticas a não ser fechar o Estado como ele tem fechado, é uma das possíveis soluções. Agora, Ricardo, o governo Temer, com a chancelaria, né, o Itamaraty, nas mãos do PSDB, tem feito o contrário disso, né? Tem sido um ferrenho crítico, quer tirar a Venezuela de todo jeito do Mercosul. Soluções, professor Ricardo, rapidinho para a gente. O Wilson sabe bem isso, que ele é professor de política externa, né? Houve uma guinada na política externa brasileira, né? Se era uma política de Anã, uma aliança, né? Os israelenses. Uma política externa de aliança inclusive com o Hugo Chávez, né? Com esses países de esquerda, e que, na minha opinião, o PT e o Lula custaram a verificar que o Hugo Chávez era mais uma ameaça do que um aliado brasileiro, né? Nós tivemos várias crises que o Hugo Chávez estava por trás. A crise do gasoduto Brasil-Bolívia, o Hugo Chávez estava por trás dessa crise, né? E uma série de outras coisas também. Mas, assim, houve uma guinada realmente muito grande e o Brasil se aliou à Argentina para pressionar o governo venezuelano. Eu, assim, respondendo a sua pergunta, eu acredito que o ideal para a Venezuela hoje seria que o Nicolás Maduro renunciasse e preparasse eleições para daqui a alguns meses e que houvesse uma coalizão interna, uma coalizão de forças para um novo governo governar o país. Mas, obviamente, que isso não vai acontecer. Né? Ele criou essa constituinte para aumentar os poderes dele. A Venezuela já é uma ditadura. É bom deixar claro para quem está ouvindo a gente, numa democracia não existem presos políticos. O que é o preso político? É aquele camarada que discorda do governo, que fala mal do governo, e ele vai preso por causa disso, né? Porque ele tem uma opinião diferente do governo, ele é um crítico do governo. O Brasil, pelo menos que eu saiba, não tem isso hoje. O Brasil é uma democracia, Estados Unidos também. Mas lá está cheio de preso político, né? Wilson, Ricardo, eu acho que é um daqueles programas para professores utilizarem nos cursinhos do Enem. Esse que a gente fez aqui agora. Programa muito legal. Obrigado mesmo. O prazer foi nosso. Obrigado. O programa de hoje fica por aqui. E eu te faço um convite. Interaja conosco. Você tem algum tema que gostaria de ver aqui no Horizonte Debate? Então mande um e-mail para a nossa equipe de produção. Será um prazer, uma alegria discutir o tema do seu interesse. Eu vou fechar com a palavra do senador Cristóvão Buarque, um educacionista com relação à esquerda. Esquerda é o dia em que o filho do patrão vai, de novo, estudar na escola do mesmo filho do empregado. Um abraço e até o próximo programa. Tchau.